A Tesla e o Elon Musk, em apenas um tweet, derrubaram o preço do Bitcoin. E esse movimento levou 365 bilhões de dólares em apenas algumas horas, depois que a Tesla anunciou que não aceitará mais compras de seus carros utilizando o Bitcoin como forma de pagamento. Assim, eles vão fazer a transição para uma outra criptomoeda, que tenha mais sustentabilidade e eficiência no uso de energia. Além disso, outra grande preocupação é que esse pode ser apenas o começo, pois outras empresas estavam começando a usar o Bitcoin como forma de transação, e elas simplesmente podem não fazer mais isso seguindo a Tesla como exemplo. Eu não falei antes, mas naquele tweet do Elon Musk, ele disse que procuraria alternativas em outras criptomoedas que utilizassem menos de 1% de energia que o Bitcoin usa. E claro que isso está gerando muita especulação no mercado, para encontrar a próxima criptomoeda que está super desvalorizada e que vai acabar se valorizando muito com o tempo. E logo em seguida ele tweetou dizendo que está trabalhando com a equipe de desenvolvedores da Dogecoin para melhorar o seu sistema, e ele vê um potencial promissor. Isso especialmente depois que ele perguntou no seu Twitter também para os seus clientes se gostariam de utilizar o Dogecoin como forma de pagamento para os produtos da Tesla. Então nesse vídeo vamos falar exatamente sobre o que está acontecendo e vamos olhar para a real implicação que isso tem para o mercado de criptomoedas. Então, poderia ser o Dogecoin a solução que o nosso querido Elon Musk está procurando? E nesse vídeo também vamos finalmente responder à grande questão. Você já se inscreveu aqui no canal Duplamente Rico para ganhar mais conteúdo de finanças, aprender a investir melhor e ter um pensamento crítico para tomar suas próprias decisões? É só você clicar nesse botão e ver ele mudar de cor. Obrigado mesmo por me ajudar, e aí vai uma foto de um bebê pangolim para te agradecer. Toda essa história começa no dia 8 de fevereiro, quando em alguns arquivos da Tesla foi dito que a empresa destinou 1,5 bilhões de dólares para comprar Bitcoin, pois essa seria uma forma de diversificar ainda mais e ter retornos mais altos. Então esse 1,5 bilhão seria alocado em Bitcoin. Basicamente, eles tinham 19 bilhões de dólares parados lá no caixa para alguma oportunidade. Então eles tomaram a decisão de alocar 8,3% disso em Bitcoin, permitindo com que o Bitcoin seja aceito como uma nova forma de pagamento pelos produtos da Tesla. Então você poderia chegar lá na fábrica e falar: ei, eu quero comprar um carro. E qual a forma de pagamento? É em Bitcoin. E apenas com esse anúncio, o Bitcoin estava sendo negociado a 32 mil dólares. E em questão de dias, o preço alcançou sua máxima histórica, chegando a custar 60 mil dólares um Bitcoin. O que aos olhos de analistas e especialistas do mercado, como uma das maiores gestoras mundiais de investimentos, a Cathie Wood, disse o seguinte: que com esse alto nível de investimento institucional não é nenhuma surpresa o preço se elevar tanto assim, pois quando você correlaciona o desempenho do Bitcoin com o desempenho de todas as outras classes de ativos, podemos ver que o Bitcoin tem uma correlação baixa. Isso significa que comprar Bitcoin para diversificar o seu patrimônio é uma maneira de aumentar a sua rentabilidade da carteira com pouco risco. Ela também disse que outras empresas de tecnologia também iriam começar a adotar o Bitcoin, utilizando ele para se proteger contra a inflação e também a desvalorização da moeda, que nesse caso é o dólar. E além disso, ela também disse que o Bitcoin tem o potencial de atingir valores tão altos quanto 500 mil dólares. Mas tudo isso já foi no passado, no mês de abril. Depois que o anúncio da Tesla elevou o preço do Bitcoin, a própria Tesla vendeu 272 milhões de dólares em Bitcoin, obtendo como lucro nessa operação 100 milhões de dólares. O que significa que tecnicamente a Tesla ganhou mais dinheiro vendendo Bitcoin do que vendendo seus carros. Então muitas pessoas acharam isso estranho e até chegaram a acusar o Elon Musk, como por exemplo Dave Portnoy, que é uma celebridade americana dos esportes, disse no Twitter que o Elon Musk estava manipulando o preço do Bitcoin a seu favor, utilizando seu Twitter para fazer o preço subir da moeda e vender logo em seguida para ter lucro pessoal e também na empresa Tesla. E assim que eles fizeram essa fortuna, eles venderam o Bitcoin com lucro. Mas o Elon se defendeu e disse que não vendeu nenhum dos seus Bitcoins pessoais, apenas a Tesla, que vendeu 10% dos seus Bitcoins para testar a liquidez do mercado para ver se esse ativo funcionava como um bom caixa. Mas seja qual for o motivo, muitos investidores temem o potencial que o Elon Musk tem de movimentar o mercado em qualquer direção rapidamente. E nos últimos tempos vemos que isso está muito certo, pois recentemente foi anunciado que a Tesla não aceitaria mais Bitcoin como forma de pagamento devido a preocupações com o meio ambiente. Assim, boa parte do mercado vendeu imediatamente seus Bitcoins. E com mais alguns problemas de que o Bitcoin é tão ruim para o meio ambiente quanto pensamos, assim boa parte do mercado vendeu imediatamente seus Bitcoins. E mais alguns novos problemas. O primeiro é que o Bitcoin é realmente tão ruim para o meio ambiente quanto pensamos. E o número 2 é que outras empresas também vão seguir a decisão da Tesla, que vai acarretar com maiores quedas no preço da criptomoeda. Então agora, nesse momento, tem muita especulação sobre qual será a próxima criptomoeda, e com o potencial de ser a Dogecoin a próxima opção. Então vamos olhar agora mais de perto com embasamento científico e alguns cálculos matemáticos.
para ver se o Dogecoin tem o potencial de bater pelo menos $1. Então, sobre a questão do consumo de energia do Bitcoin, tecnicamente o Elon Musk não está errado, pois esse é um efeito colateral já bem conhecido sobre o Bitcoin, que para minerar Bitcoin se gasta muita energia elétrica. Inclusive, se você quiser se aprofundar no assunto, eu vou deixar um vídeo aqui no card do Matheus Rapini que ele explica muito bem essa questão de consumo e mineração de Bitcoin. Mas se formos realmente analisar quanta energia o Bitcoin gasta, não é uma resposta fácil, pois na internet temos diversas opiniões que se contradizem, como artigos e notícias sensacionalistas, fazendo com que fique difícil distinguir o que é fato e o que é ficção. Mas aqui no canal fizemos uma pesquisa para descobrir a verdade de fato, e eu vou mostrar agora o que encontramos aqui. Pegamos um estudo publicado na revista de Harvard, que mostra que o Bitcoin consome por ano 110 terawatt-hora. Só para você ter uma ideia, isso chega a ser mais do que a Argentina gasta de energia para o país todo. Isso pode parecer muita energia elétrica consumida, quando você começa a comparar com outros ativos financeiros ou a própria mineração de ouro. Porém, outro estudo feito em 2019 mostra que 73% da energia consumida na mineração do Bitcoin estão neutras de emissão de carbono, ou seja, vem de fontes renováveis de energia, o que torna a mineração do Bitcoin mais sustentável do que qualquer outra empresa de grande escala no mundo. Porém, outro estudo chegou a uma conclusão um pouco diferente, dizendo que 39% da mineração do Bitcoin foi feita com energia renovável. Se assumirmos que esse número mais baixo está correto, isso representa quase a mesma porcentagem de energia renovável utilizada aqui no Brasil, que é um dos países com maior produção e consumo de energia renovável no mundo. Só para você ter uma ideia, a média mundial é de 12%. Outra questão interessante que a pesquisa postada pela revista de Harvard mostra é que o sistema financeiro como um todo retira energias de onde os escritórios das empresas estão localizados. Já o Bitcoin pode utilizar energia de qualquer parte do mundo, permitindo com que ele aproveite das fontes renováveis de energia, como as produzidas em hidrelétricas, pois esses países não possuem um sistema eficiente de transporte e transmissão dessa energia renovável para outras regiões. Outra energia para o Bitcoin vem do gás natural queimado, no qual, se esse gás natural não for utilizado, ele vai para o lixo. Estima-se que nos Estados Unidos e Canadá tem gás natural suficiente para alimentar toda a rede do Bitcoin. Porém, sabemos que ao queimar algo, existe a emissão de gases que contribuem com o aumento do efeito estufa no planeta, e dessa forma o aumento da temperatura do planeta. Então também existe o lado de que essas energias alternativas não são necessariamente 100% limpas. E também existem outros estudos que mostram que o Bitcoin tem o potencial de elevar o consumo global de energia, e assim acarretando com o aumento global da temperatura em até 2 graus. E isso acarretaria com um efeito dominó devastador para nós seres humanos. Em termos de bem-estar, 2 graus não muda tanto pra gente, não é mesmo? Mas na verdade isso teria um grande impacto. Existiria um efeito dominó devastador para nós, pois diversas plantas dependem de um nível estável de temperatura para efetuar seu ciclo de vida, as chuvas acabam sendo afetadas. Inclusive, esse é um efeito que estamos sofrendo agora em diversas regiões do Brasil, devido ao desmatamento da Amazônia. As consequências são inúmeras, principalmente para a agricultura aqui no país. Então não só vai aumentar a temperatura, como vai afetar a nossa alimentação, nosso poder econômico e também vai aumentar a escassez hídrica. Então esse estudo traz que minerar Bitcoin com o tempo poderia acarretar com todo esse efeito cascata. Mas outros estudos se opõem a esse, dizendo que o Bitcoin com o tempo dependerá menos do carbono e terá como maior fonte de energia fontes sustentáveis de produção de energia elétrica. E no longo prazo isso até servirá para um avanço nas energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar e hídrica. Outra crítica aos mineradores de Bitcoin é que eles não usam a energia apenas uma vez. Uma vez ligado àquelas bases gigantes de mineração, elas funcionam sem parar, mesmo em tempos de escassez. É tão verdade que ao comparar com outro método de pagamento convencional, como por exemplo uma operadora de cartão de crédito, a Visa, ela gasta significativamente menos energia do que o Bitcoin. A primeiro momento esse uso de energia é mais baixo do que o Bitcoin, mas não necessariamente quando você contabiliza o escritório e a empresa, pois para sustentar 19.500 funcionários, com ar-condicionado, computador ligado e outros usos da energia, isso pode ser um pouco diferente. Já na comparação do Bitcoin com o ouro, outro artigo fala que o ouro é significativamente pior para o planeta com as operações de mineração, usando de energia no ano 132 terawatt-hora, sem contar com a destruição do meio ambiente, com a eliminação de resíduos tóxicos no solo e lençóis freáticos, como
mercúrio, por exemplo, que é cancerígeno. E de acordo com o Projeto Global de Carbono, em 2020 emitimos 34 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, o que representa 620 vezes mais do que a estimativa de emissão total de carbono do Bitcoin. Mas de forma objetiva, temos aqui um fato: o Bitcoin usa muita energia elétrica. E embora seja quase impossível quantificar quanto seja o gasto total exato, quando somamos todo o gasto da linha de Bitcoin, isso representa cerca de 20% mais do que o gasto de sistemas bancários convencionais. E sendo realista, isso é muito. Esse número pode ser menor caso o consumo de energia venha de fontes renováveis, mas mesmo assumindo isso, continua sendo muita energia consumida por uma única criptomoeda. Todas essas informações foram retiradas de artigos científicos e de pesquisas embasadas, pois geralmente essas notícias e informações que encontramos na internet não possuem referências ou vêm de fontes duvidosas. E todos esses dados que eu apresentei para você aqui podem ser favoráveis para qualquer um dos lados, das pessoas que querem o sucesso do Bitcoin e aquelas que não acreditam no Bitcoin como um investimento. Por exemplo, se você acredita no sucesso do Bitcoin, temos uma notícia de 2017 dizendo que ele gasta menos energia, também traz um menor impacto ao meio ambiente, mas isso é de 2017. E por outro lado, temos uma notícia falando que ele gasta mais energia do que a Argentina, isso sem contexto algum, trazendo uma visão negativa ao Bitcoin para você que olha o título dessa notícia. Uma das pesquisas mais objetivas que eu vou trazer para vocês vem da Universidade de Harvard, que é uma tese universitária sobre a sustentabilidade da mineração de Bitcoin e que pode ser resumida em que a mineração de Bitcoin não necessariamente está destruindo o planeta, mas as consequências negativas devem ser consideradas. E nessa tese acaba com o seguinte: mais pesquisas devem ser feitas, pois não há informação suficiente para chegarmos a uma conclusão de fato. E apesar dessa tese não chegar a uma conclusão, ela é a melhor resposta que eu poderia receber sobre o assunto. Mas vamos voltar para o Elon Musk e seu recente tweet sobre se seus clientes gostariam de comprar Tesla com o Dogecoin. E logo depois que ele teve uma conversa promissora com os desenvolvedores da criptomoeda. O que traz a sua pergunta: quanto realmente essa criptomoeda gasta de energia e poderia ser um real candidato para a Tesla? Olha, não existem muitas pesquisas feitas sobre o Dogecoin de fontes confiáveis de informação. E calculando o gasto de energia do Dogecoin, é bem difícil de definir quanto ele realmente gasta, pois para ele funcionar, ele pega carona na rede do Litecoin. Mas temos esse dado que está aparecendo aí na tela que pode ou não ser preciso quanto ao gasto de energia do Dogecoin, e ele usa menos de 1% da energia gasta pelo Bitcoin, consumo exato como o Elon Musk queria. Porém, esse número pode não ser totalmente preciso, uma vez que pegando o gasto da rede do Litecoin, já daria um valor muito acima de 1% para o Dogecoin funcionar. E também tendo mais demanda dessa criptomoeda, isso vai causar um aumento nesses números se a criptomoeda continuar crescendo. Agora, o Ethereum, que é outra criptomoeda, também utiliza uma quantidade significativa de energia, dá 90% de energia menos do que o Bitcoin. E com o tempo, eles querem reduzir esse consumo de energia com o Ethereum 2.0. Agora virou isso aí, especulação da internet para tentar encontrar a próxima criptomoeda com eficiência energética que pode corresponder às exigências do Elon Musk. E só um exemplo para você ver como o mercado de criptomoedas é especulativo. Existe uma criptomoeda chamada Nano. Essa criptomoeda era comprada por 1 centavo de dólar, mas como vocês podem ver aí no gráfico, ela acabou chegando a 37 dólares e logo em seguida caiu para 1 dólar. E recentemente ela decolou como uma criptomoeda com alta eficiência energética e transações quase instantâneas. E de repente ela teve uma alta chegando a 17 dólares após o tweet do Elon Musk. Mas eu tenho que te recomendar que nesse momento tentar especular para ver qual que vai ser o próximo Bitcoin é realmente um jogo de pura sorte ou azar. E eu realmente sou totalmente contra isso. E jamais recomendaria você fazer algo assim com o seu dinheiro. E agora minha opinião sobre o que pode ocorrer com esse mercado de criptomoedas. Eu vou ser honesto, que é preocupante ver a rapidez com que o Elon Musk abraçou o Bitcoin e então mais rápido ainda, após 3 meses, anunciou estar fora do Bitcoin devido a problemas de energia. Para mim não preocupa tanto a Tesla querer vender os Bitcoins e não aceitar mais eles como forma de pagamento para seus carros, pois ela é apenas uma empresa. E apesar de parecer legal comprar um carro com um Bitcoin, acho que seria muito difícil alguém ir lá na loja da Tesla e comprar um carro com o Bitcoin. O maior problema aqui é a Tesla denunciar publicamente o Bitcoin como uma criptomoeda de alto consumo de energia. Isso pode influenciar outras empresas de tecnologia a seguir esse mesmo caminho, pois a Tesla é líder na indústria que ela está inserida. Então o que eles fazem, outras empresas copiam. E se a Tesla
tem um problema com o Bitcoin, essas outras empresas também terão, o que pode refletir em um grande efeito negativo em todo o mercado de criptomoedas. Elon não está errado de que o Bitcoin gasta muita energia, mas essa não é uma informação nova, e sinceramente eu tenho minhas dúvidas de que ele realmente não sabia disso antes de investir no Bitcoin, e todo o impacto que essa indústria causava no meio ambiente. É claro que todo mundo comete erros, e talvez ele tenha subestimado a velocidade com que o consumo de energia aumentou com a mineração do Bitcoin após esse anúncio da Tesla. Mas de qualquer forma, agora não é bom a Tesla voltar atrás em sua decisão. O fato é que o Bitcoin usa uma quantia significativa de energia. Porém, mais pesquisas devem ser feitas para determinar de onde vem essa energia da mineração do Bitcoin e qual o impacto que isso causa para o nosso planeta. Não podemos dizer com absoluta certeza de que um Bitcoin gasta de energia o equivalente a 452 mil transações bancárias comuns na rede Visa, sendo que existe toda aquela emissão de carbono para ter um escritório e uma empresa Visa manter todos os seus funcionários, fabricações de cartões e maquininhas e etc. E eu não falo isso para mascarar o impacto ambiental que o Bitcoin causa, mas para olharmos os números reais e sem nos deixar levar por notícias, para assim podermos trabalhar em um futuro mais sustentável. Mas olhando pelo lado bom de tudo isso, embora a Tesla tenha destacado esse ponto negativo do Bitcoin, isso pode servir como lição para todo o mercado de criptomoedas e estimular que essas criptomoedas utilizem mais fontes renováveis de energia e sejam mais sustentáveis. E é exatamente isso que a Tesla vende hoje, uma empresa sustentável de tecnologia que vende carros, baterias e painéis solares. Eu realmente gosto quando temos uma direção mais sustentável na produção de energia, pois isso nos leva na direção correta de convívio com o nosso próprio planeta. Mas para isso existirá diversos obstáculos para serem superados. Agora olhando para o curto prazo, na parte financeira, isso com certeza pode ter um impacto negativo para o Bitcoin se outras empresas também assumirem essa posição, de que ele é ruim para o meio ambiente. Mas no longo prazo, mais opções sustentáveis virão. Acho que o mercado vai encontrar uma maneira de se ajustar com esse gasto de energia. Agora, com relação ao Elon Musk e suas escolhas, eu realmente não tenho muita certeza de quanto disso é um movimento genial do Elon Musk para o bem maior do nosso planeta, ou até mesmo ele está brincando com a gente de movimentar um mercado que não é regulamentado. Agora devemos esperar quais serão seus próximos passos e todo dia teremos uma notícia que nos deixará alerta sobre as criptomoedas. Porém, eu não ficarei especulando nada baseado nos tweets do Elon Musk, pois esse é exatamente o exemplo de como o Elon Musk pode dar e tirar apenas digitando alguns caracteres no Twitter. Para você que ficou aqui, muito obrigado. Não se esquece de deixar o like aí embaixo se esse vídeo te ajudou e também se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo para me ajudar. Meu Instagram está aí embaixo se você quiser bater um papo comigo. É isso aí, valeu e fui!